Então vamos fechar os olhos e eu vou pedir, enquanto eu vou orando por vocês, orem por mim, porque eu recebo essa oração para que a gente esteja nessa unidade de palavra espiritual. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é quem faz tudo. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor está nesse lugar, o Senhor fez cada coisa nesse dia, independente da gente entender ou não, o Senhor está e vai estar no controle, Pai. Nos dê um coração adorador, que a Tua palavra agora, Pai, seja totalmente espiritual, que não tenha nada do homem, Pai, em nome de Jesus. Que os corações, Senhor, estejam abertos para a Tua palavra, Deus. Aquilo que for do homem, que seja jogado fora. Mas aquilo que for do Senhor, especial, pontual, pessoal, para cada um que está aqui, que entre, Senhor, como flecha, Senhor, seja semeado e frutifique em nome de Jesus. Que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. Gratidão sobrenatural. Uma gratidão além do que nós estamos acostumados. Essa semana teve um feriado, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, do Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças. No Brasil também é muito falado e infelizmente a maior parte das pessoas lembra desse feriado pelas promoções, pelas Black Fridays e assim por diante. Mas na verdade esse feriado ele começou lá atrás, há séculos atrás, quando os Estados Unidos estava sendo colonizado, que foi o povo inglês, que já era um povo que tinha o Evangelho como base. Então, conforme as coisas foram acontecendo, as plantações foram dando certo, eles já tinham um tempo específico de oração, então eles oficializaram toda quarta, quinta-feira do mês de novembro, eles fazem lá nos Estados Unidos e no Canadá o Thanksgiving, e a gente acaba participando um pouco disso indiretamente, né? A cultura americana influencia o mundo inteiro e acaba influenciando a gente também. Então, ação de graças, agradecer, ser grato. E aí a gente reflete junto, né? Antes de entrar na palavra, pensar um pouquinho para a gente poder aplicar o quanto nós temos sido gratos. Nós, na verdade, normalmente nos policiamos, temos que estar atentos para sermos gratos pelo que é bom, né? E infelizmente, muitas vezes, todos nós às vezes dormimos sem agradecer o dia que passou, o fato de todo mundo estar em casa, o alimento, a vida. Às vezes nós acordamos e no correr do dia a dia a gente esquece de agradecer o cônjuge que está do lado, ou a família, ou o alimento, ou o descanso, o teto, tantas coisas. E muitas vezes, se a gente não fica atento, a gente acaba esquecendo. Agora, a Bíblia, ela fala para a gente se alegrar e para a gente ser grato. Efésios 5:20 e 1 Tessalonicenses 5:18, várias passagens. Ela fala assim: seja grato o tempo todo. O tempo todo seja grato. Então é o tempo todo. Então quando a gente fala em ser grato quando é bom, vamos dizer assim, é um pouco de obrigação já, né? Já está sendo bom, né? Então, agora eu ser grato quando eu olho e vejo que as circunstâncias não estão favoráveis. E eu e a Tamara, a gente veio fazer um culto doméstico numa casa e uma senhora contou o testemunho dela. Ela perdeu o filho com 21 anos e só sabe essa dor quem passa, né? A gente pode tentar imaginar e ela falando que durante muito tempo cristã, crente, tradicional, e ela se questionava Deus e tinha aquela mágoa profunda. E um dia Deus falou no coração dela e falou assim: agradeça o tempo que você teve com ele está aqui comigo, recolher, ele está comigo, um dia vocês vão se encontrar. E ela falou que um dia ela começou a agradecer por ela ter perdido o filho, porque ela sabia que Deus tem um propósito maior, que apesar dela não entender as circunstâncias, ela sabia que em tudo dá graça, então ela estava agradecendo. E é emocionante, porque ela falou que a partir daquele dia, é lógico que as saudades ficam, mas ela falou assim: eu não tive mais algo no meu coração que me prendesse, que me amarrasse, que pesasse. Então, a gratidão, ela tem um poder especial, um poder, quando a gente olha para a Bíblia, tudo que é Bíblia é sobrenatural, né? E quanto mais crente a gente fica, mais espiritual a gente fica e mais sobrenatural a gente vai tentar viver. Então, tudo que a gente olha, a gente vai tentar trazer para o mundo espiritual, né? Então, a Bíblia ela é assim. Então, a gratidão, porque Deus fala,
vamos ver esse poder sobrenatural. O que que tem? Para a gente dar um passo a mais, né? Para a gente ir um pouco mais. A gente poderia falar que em tudo se alegre. Romanos 8, 28 fala que tudo colabora para o bem daqueles que amam e servem o Senhor segundo o seu propósito. Amém? E isso daí já seria praticamente suficiente dentro da Bíblia e dentro de uma lógica para a gente entender que ainda que as circunstâncias não nos agradem, os nossos olhos têm que entender que o plano de Deus está caminhando e que aquilo tem um propósito bom e passar agradecendo. Porém, será que além disso a gente consegue dar um passo a mais? E é isso que eu quero falar com vocês hoje, com base no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, vai ser do versículo 1 ao 15. E nós vamos ler juntos. Aí enquanto dá, se o Enzo conseguir pôr na NAA, ou se não, qualquer versão também, é tudo Bíblia, isso que importa. E aí do 1 ao 15 a gente vai ler juntos. Vocês vão entender ali, é o milagre da multiplicação dos pães. E como a gente vai ler juntos, do 1 ao 10, a gente vai perceber que Jesus dá o exemplo dele, né? Jesus dá o exemplo. Depois do 11 ele faz o milagre, do 12 e o 13, Jesus vai ensinar os discípulos, né? Jesus deu o exemplo, aí os discípulos ainda não tinham entendido direito, então ele vai ensinar, e como sempre vai ter a multidão ao redor de Jesus, que vai ter uma visão mais ampla, uma visão como normalmente acontece com a grande maioria das pessoas. Então é nesse contexto que a gente vai estudar aqui, e essa passagem que a gente vai ler, ela é uma das passagens mais documentadas, é um dos milagres, tanto que ele está nos 4 evangelhos. Ele está em Mateus, ele está em Marcos, ele está em Lucas e ele está em João. E porque ela é um milagre extremamente grandioso, né? Então a documentação dela é até muitas vezes maior do que alguns outros. Então vamos lá, vamos fazer assim, eu leio o primeiro, vocês leem o segundo, do 1 ao 15, tá bom? Me ajuda aí, por favor. João 6:1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Vocês? Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: aonde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para apressá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Vamos lá, vocês? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Vocês? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Você está quase acabando. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que veio ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente começa a entender a realidade de Jesus. Qual era a realidade de Jesus nesse versículo 1 e 2? Fala assim: depois dessas coisas. O que tinha acontecido nesse momento? Tinha 2 fatos muito relevantes que tinham acontecido ali com Jesus e com os discípulos, que fizeram com que Jesus tomasse a decisão, tá, de sair
da onde eles estavam para ir com os discípulos para o deserto. Uma foi a morte de João Batista. João Batista, aquele que anunciava a vinda de Cristo. João Batista, que era primo de Jesus, aquele que era a voz no deserto e falava, olha, o Messias está por vir. Ele tinha sido assassinado pelo rei Herodes, cortado a cabeça. E então Jesus estava ali. Jesus, como Deus e homem, ele tinha sentido ali a perda do primo dele. Outra coisa que tinha acontecido foi o milagre no tanque de Betesda, o milagre daquele enfermo no tanque de Betesda, que Jesus tinha curado. Ele levantou, pegou a maca, e Jesus passou a ser perseguido. Jesus já era perseguido, mas cada vez mais perseguido pelos religiosos. Então os discípulos, e a palavra fala, eu vou citar algumas vezes os outros evangelhos, e depois eu vou dando os endereços para vocês olharem depois. Porque essas passagens elas são importantes para irem preenchendo todo o contexto que a gente vê aqui. Então Jesus, os discípulos eles estavam há muito tempo sem comer e cansados. Isso fala nos evangelhos anteriores. Então Jesus, como pastor, queria cuidar. Então ele saiu daquela região e diz que buscou um lugar deserto. Jesus buscou um lugar deserto para que ele pudesse ter ali um tempo com os discípulos. E aí no versículo 1 e 2 aqui de João 6, fala que a multidão já estava lá. Quando eles chegaram, a multidão já estava lá. Então Jesus tinha uma perspectiva, e quando ele chegou, a realidade foi completamente outra. E esta multidão, o texto fala aqui, no versículo 2, que eram pessoas que tinham visto milagres, e elas estavam lá pelos milagres, e fala pontualmente pelos sinais que Jesus fazia. Ou seja, elas estavam buscando alguém que pudesse resolver as necessidades particulares, especiais dela. Elas não estavam indo lá para serem discipuladas, elas estavam indo lá para que maravilhas e milagres acontecessem. E nesse momento Jesus poderia ter várias reações, mas ele era Deus, e a reação dele foi do quê? Foi de amor ao próximo, foi de cuidado, foi de compaixão. Então eu vou ler 3 versículos rápido aqui, mas para a gente entender que a palavra, ela fala que Jesus veio pregar, ensinar e curar. Então em cada um dos evangelhos anteriores, essa passagem que está em João, ela vai mostrar que mesmo Jesus estando numa situação de luto, mesmo Jesus estando ali naquele momento de perda, fugindo, querendo descansar, precisando eles se alimentarem, chegando àquela multidão, ele amou o próximo. Então, eu vou ler primeiro, se o Enzo quiser ir colocando aí, a gente vai lendo junto. Eu vou ler primeiro, começar por Mateus 14:14. Vai falar que Jesus se compadeceu. Mateus 14:14. Fala assim, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, mesmo naquele contexto todo, Jesus deu amor para a multidão. Depois em Marcos 6:34, e eu estou lendo cada uma das passagens, porque cada uma, então em uma ela fala que curou, Marcos 6:34 vai falar, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus simplesmente fez o que ele estava para fazer, independente do que ele estava passando. E por último a gente vai ler Lucas 9:11. Lucas 9:11, que vai falar que Jesus falou do reino de Deus, pregou, falou do porquê ele veio ao mundo. Lucas 9:11 fala, mas as multidões souberam disso e seguiram, acolhendo. Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e o socorria na necessidade de cura. Então, Jesus, ele amou o próximo, independente da realidade que ele estava vivendo, ele amou, ele se compadeceu, ele acolheu, e Jesus é assim, independente do contexto, a visão dele sempre vai ser de amor, porque ele é Deus na terra, Deus é amor. Então ele recebeu a multidão. Depois no versículo 3 e 4 que nós lemos de João, ele fala que Jesus subiu no monte, se assentou,
provavelmente, pelo contexto que está aqui, tinha dado uma baixada em tudo isso, e acredito eu, e aqui de acordo com o texto, né, que fala, vou até ler para falar o que eu vou dizer. Então Jesus subiu ao monte, sentou ali com seus discípulos, era a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo, ou seja, tinha amenizado um pouco aquela necessidade, ele já devia ter orado, já devia ter curado, mas aí logo no versículo 5 fala que Jesus erguendo os olhos, imagina Jesus sentado ali com os discípulos, algumas outras pessoas, fala agora acalmou a coisa, e aí fala que Jesus erguendo os olhos, ele vê nova multidão, ele vê grande multidão vindo, fala aqui logo no versículo, então Jesus erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, então ele falou, bom, vai começar tudo de novo. E aí Jesus, que já tinha dado o exemplo, né, de amor, de compaixão, olha, a gente está cansado, eu estou de luto, eu estou com dificuldades, mas vamos cuidar desse povo, a gente tem que ter amor, a gente tem que se compadecer. Jesus olha para os discípulos, para Felipe, no caso que Felipe, ele era daquela região, e ele fala para Felipe, que deveria saber, aonde nós podemos comprar pão para essas pessoas? E aí, nos evangelhos eu não vou ler, eu só vou citar, tá? Principalmente em Marcos, tá? Em Marcos, eu vou ler Marcos 36 a 38, porque é muito rico para a gente saber o contexto, tá? Marcos 6, 36 a 38. Porque Jesus pergunta isso para Felipe, e eles vão falar o quê? Manda embora, manda esse povo embora. Marcos 6, 36 a 38. Aí o povo, os discípulos vão falar assim, manda esse povo embora. E Jesus vai falar assim, tá aqui em Marcos, fala, poxa, manda embora não, dê para eles alguma coisa de comer. E aí eles vão falar, o que também está em João, mas isso custaria 200 denários. 200 denários aproximadamente seria de 8 meses a 1 ano de salário. Então se a gente considerar um salário mínimo aí mais ou menos, seria em torno de 10 a 15 mil reais só em pão para dar para esse pessoal. Então vamos ver aqui, Marcos 6, 36, 37 e 38. Mande essas pessoas, a resposta dos discípulos, né? Mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus lhe disse, porém, deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E Jesus disse, quantos pães vocês têm? Tentem descobrir. Então Jesus ali já deu até a dica, né? Tente descobrir quantos pães vocês têm. Então a gente percebe que Jesus já tinha mostrado a importância do amor e da compaixão, através do exemplo dele, e ele estava ali com os discípulos, e os discípulos falaram assim, manda embora esse povo, nós não temos dinheiro, e Jesus insistiu, dá de comer para eles, e Jesus falou assim, quantos pães você tem? Como falando, vai atrás. E aí, no próximo versículo aqui de João, que é o 8, o André vai chegar com um menino, ele não chega com homem, ele fala que ele chega com um menino, com pães de cevada, ou seja, são pães de segunda linha, vamos dizer assim, porque esses pães de cevada eles eram usados até para alimentar animais, que era mais barato, e 2 peixinhos, ou seja, era insignificante aos olhos humanos, só tanto que André, ele fala assim, mas o que é isso, né? E aqui já tem um aprendizado, né, pra gente. A diferença é que quando a gente coloca um mais na nossa vida, ou quando a gente coloca um ainda, né? O André fala assim, mas isso é muito pouco, e a gente tem que falar assim, ainda Deus vai agir, ainda eu estou esperando, ainda não aconteceu, mas sabendo que Deus pode agir. Então, se as circunstâncias não estão legais, ainda vai acontecer, Deus ainda vai fazer. E aí, André falou, mas são muitos poucos os pães, e esse menino, esses pães ali eram como se fosse uma semente, porque não era nada, mas Jesus, o menino não pediu nada em troca, né? A relação do menino com a situação, hoje a gente está acostumado tudo em fazer pela troca, ele entregou os pães, ele não se preocupou, ele semeou ali na verdade, e Jesus ele não olhou como muitas vezes nós olhamos, para a insignificância do que nós temos nas mãos. Às vezes o que nós temos nas mãos não é nada, às vezes nós estamos quebrados financeiramente, às vezes nosso casamento está horrível, às vezes nosso relacionamento com o nosso filho está cada vez piorando mais, às vezes o nosso ministério, a gente olha e fala, misericórdia, o que eu vou fazer? Mas a gente tem que
mudar o foco da onde a gente olha, não muitas vezes para a insignificância e às vezes até desprezando o que Deus está nos dando, né? Mas olhar para o poder de quem a gente está colocando na mão. Então a gente está com alguma dificuldade, a questão não é a dificuldade, mas o poder de quem a gente vai pôr na mão. E Jesus fez isso, ele não olhou para o que ele tinha dificuldade, ele falou assim, eu sei quem é que tem poder para resolver essa situação. E aí ele viu que houve aquela situação, provavelmente ele falou, bom, vou agir aqui, falou para as pessoas sentarem, se organizarem, é isso que o texto vai falando, né? E nos outros evangelhos fala que ele dividiu em grupo de 50, de 100, ele falou assim, olha, senta esse pessoal aí, e vamos resolver esse negócio. E aí eles sentaram, o texto vai contar que eles sentaram, e se a gente olha aqui, os olhos humanos, a tendência humana da gente olhar a situação, olha quantos adjetivos contrários teria para Jesus olhar. Ele estava com uma multidão interesseira, faminta, no lugar deserto, tarde, já era tarde, sem comida, sem dinheiro, sem lugar para comprar. Ele já vinha de luto, estava sendo perseguido, e qual seria a reação nossa se a gente está numa situação dessa? No mínimo, tomar um Rivotril, pegar uns atestados, dormir, sei lá, fugir, né, mudar para outro país. Mas Jesus falou, não, senta aí porque eu sei quem tem poder para resolver a situação. E aí, ele deu graças, e aqui a gente vai falar um pouco do poder do ter dado graças. Fala que Jesus partiu o pão e deu graças. Deu graças aqui, eucaristeu, que é o verbo da Eucaristia, que ele é usado na Santa Ceia. Então ele partiu o pão, deu graças, e algo sobrenatural ali aconteceu. Como se ele dissesse para os discípulos e para a gente, o agradecer, independente das circunstâncias, tem um poder sobrenatural. Creia e agradeça, não só aquilo que você vê, mas aquilo que você não vê. Em Romanos 4,17 fala que Deus é o Deus que traz os mortos à vida, e o nosso Deus é o Deus que traz à existência coisas que não existem. Então, para a gente conseguir ver coisas que não existem, a gente tem que começar agradecendo a Deus, independente das circunstâncias. Esse poder sobrenatural da gratidão sobrenatural, esse poder milagroso, esse poder multiplicador, ele ensina para os discípulos e para a gente, como quem diz, não viva pelas circunstâncias, não viva pelo que seus olhos veem, viva por aquilo que Deus pode fazer. E aí ele pega os discípulos, nos outros evangelhos, ele fala para os discípulos, olha, agora vocês vão distribuir. Jesus multiplicou os pães, e a gente leu, e depois vai ver o versículo onde esses pães serviram toda a multidão, 5.000 homens, sobrou ainda. Se você for olhar estudos, se tinham 5.000 homens, tinham pelo menos 10.000 pessoas. Tem gente que fala que tinha até 20.000 pessoas, porque teve mulheres, crianças, enfim. Então, só para a gente ter uma noção da quantidade de pão que houve essa multiplicação. A quantidade de pão. Com 12.000 pessoas, para fazer uma conta mais redonda, daria em torno de 1.000 pães para discípulo. 12.000 pessoas, 12 discípulos, 1.000 pão por discípulo. Então, esses pães não conseguiriam ser entregues de uma só vez. Então, essa multiplicação foi acontecendo enquanto eles iam distribuindo, né? Então, Jesus falou, olha, eu dei o exemplo lá, já fiz, agora vocês vão fazer para vocês entenderem. Isso é uma lição, aprendam como funciona o milagre, e eles foram distribuindo. E da mesma maneira, eu não vou ler por causa do tempo, só vou citar depois se vocês quiserem ler, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 5, onde tem uma viúva que não tinha nada, os filhos dela iam ser usados para pagar uma dívida, e o profeta Eliseu fala para ela, olha, pega lá o jarro que você tem, você só tem azeite, fecha a porta, pega um monte de vasilha, fecha a porta e vai jogando. Então aquele milagre ele foi acontecendo conforme ela foi jogando ali o azeite do jarro nas vasilhas. E aqui também, o milagre ele foi acontecendo conforme as coisas foram como os discípulos foram distribuindo. Então, como se Jesus estivesse dizendo ali, ó, você dá para todo mundo, você não faz acepção, você dá tudo, você dá até eles quiserem, você tem amor por essas pessoas. E porque a tendência nossa é o quê? É auto se preservar. Se a gente tem pouco, a gente quer segurar.
E a autopreservação, ela endurece o nosso coração. A autopreservação, ela vai endurecer nosso coração na generosidade, no ministério, em casa. Por quê? Porque é meu, isso é meu, não. E quanto mais eles distribuíam, o milagre ia acontecendo. Então, se eles tivessem segurado ali aqueles 5 pães, os 2 peixes, mas eles foram dando. Então, a gente tem que entender que a autopreservação endurece o nosso coração. Então, quando a gente retém muito, quando a gente vai segurando, seja o que for, filhos, casamento, ministério, não, a gente tem que pôr na mão de Deus, porque a autopreservação vai colocando as coisas na nossa força, e aquilo é meu, e aí o Espírito Santo vai ficando preso e sem liberdade de ação. Então, era isso que ele estava mostrando para os discípulos: distribui, ame ao próximo, tenha compaixão. E aí vai falar, já partindo aí para o final, o versículo 12 e 13, que eles ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 pães, 12 cestos, né? Fala que eles ficaram satisfeitos, sobraram pães que eles recolheram, e Jesus orientou eles para recolher, né? Então o milagre não foi só poderoso, como ele foi em abundância, como sobrou. Então assim, mas Jesus fala assim, ó, recolhe, põe no cesto, guarda. Não só uma lição de mordomia tinha ali, mas a gente também entende, por esse contexto, que muitas necessidades daquele momento e de todo mundo, ela não acontece por falta de provisão, ela não acontece por a fome no mundo não é porque falta comida, a fome no mundo é porque falta compaixão. Jesus, ele fala aqui, logo depois ele vai falar que ele é o pão da vida. Então ele está mostrando para os discípulos, ame ao próximo, entregue, se doe, e Jesus vai falar assim, tenha compaixão. O problema do mundo, o problema das situações não é a provisão, porque Deus, ele tudo pode. Deus, ele traz para a gente, atende as nossas necessidades. A palavra fala isso em várias passagens, Mateus 6, mas ele fala assim, tenha compaixão. O problema, a dificuldade que as coisas são, não é por falta de provisão, é por falta de compaixão. O problema é que muitas vezes a gente olha só para a gente, só para o nosso umbigo, quer reter a autopreservação, mas não. Jesus fala, tenha compaixão, tenha amor ao próximo. Eu estou sendo o seu exemplo aqui, faça a mesma coisa, aprenda essa lição. Isso ele está falando para os discípulos e está falando para nós. E aí a multidão, no versículo 14 e 15, a multidão olhando aquilo, ela queria fazer Jesus rei. Um grande resumo apertado, como normalmente acontece com a multidão, e a gente tem que fugir de ser a multidão para passar a ser seguidor e discípulo. O que tem acontecido muito é trocar Jesus, que é o Salvador, e que o plano dele para a gente é de salvação, que é o Messias, trocar pelo homem, trocar Deus pelo homem, trocar o Messias pelo profeta, trocar o reino de Deus pelo império da terra, trocar a realidade, infelizmente, a gente acaba trocando o Cristo, o Salvador, cara, por um milagreiro, quase que um curandeiro, que pode satisfazer as nossas necessidades pontuais. É isso que a multidão fez, e mais, a multidão falou, vamos fazer dele nosso rei, porque, cara, imagina alguém que cura, multiplica, se junta uma multidão, ninguém segura, então vamos. Mas Jesus sabia porque ele estava lá, e essa questão da autossatisfação, né? A gente querer fazer as nossas necessidades, eu busco a Deus para satisfazer a minha necessidade, para a cura, pelo processo, pela prosperidade, pela libertação, essa nossa autossatisfação, ela vai, Deus até permite, porque lá em Juízes, eu vou dar o texto aqui se vocês quiserem ler depois, 1 Samuel 8, de 19 a 22, o povo também chegou para Samuel e falou assim, não, a gente não quer isso, a gente quer reis, a gente quer rei, a gente cansou de juiz e a gente quer rei. E Deus falou para Samuel, não é inferência, Deus falou, tá bom, eles estão pedindo, deixa. Então, às vezes Deus permite que a gente tenha essa postura de autossatisfação, mas isso nos afasta de Deus. Assim como naquela época afastou o povo de Deus pela autossatisfação, Deus permitiu. Às vezes a gente busca Deus só pela nossa autossatisfação, e Deus muitas vezes permite, Ele vai nos afastando de Deus, e Deus vai ficando cada vez mais longe, e o nosso relacionamento vai vivendo só
pelos milagres imediatos e pelo que Jesus pode fazer, quando na verdade Jesus ele vem para nos salvar e nos ensinar que a gente tem que ter amor ao próximo e se compadecer. Então, nesse contexto, eu quero fazer 2 orações com vocês. 2 orações. Aí, pensando especificamente nesse poder sobrenatural do milagre, nesse poder que Jesus partiu os pães, olhou para cima e fez a multiplicação. Esse poder, ainda que todas as situações adversas trouxeram ali algo diferente e que não se preocupou com todas as circunstâncias. Então você talvez tenha coisas na sua vida que você tenha pedido muito, que você tenha buscado muito, e que talvez a gente até esteja murmurando um pouco. Talvez o restabelecimento de uma família, talvez a cura de um parente, de um filho, a libertação de algum filho, a realização na área financeira. Então eu vou junto com você, a gente vai fechar os olhos aqui, enquanto a gente ora junto. Ainda que a situação não esteja boa, ainda que você tenha murmurado, vamos pedir para Deus entrar nessa situação e agradecer pelo que Ele, não pela circunstância, mas pelo que Ele pode fazer. Então, essa é a primeira oração que nós vamos fazer juntos aqui, em razão desse poder sobrenatural da gratidão. E a segunda oração que eu quero fazer com vocês aqui, hoje de manhã, é que, assim como Jesus deu o exemplo para os discípulos, Jesus amou e se compadeceu. Assim como Ele falou para os discípulos, ame e se compadeça. Eu quero orar para que Deus coloque esse amor no nosso coração pelo próximo e essa compaixão. Porque essa é a marca de um discípulo. Essa é a marca de um discípulo. E como a gente fala, às vezes nós estamos na multidão e nós nos tornamos seguidores e discípulos. E quando nós somos discípulos, nós vamos, ainda que imperfeitos, ainda que pecadores e errarmos, nós vamos saber o que Deus quer e vamos constantemente buscar, ainda que não entendamos as circunstâncias, amar o próximo, se compadecer do próximo e ser sal na terra e luz do mundo e fazer a diferença como cristão, porque isso é o que a gente vai levar, e isso que quando a gente chegar no céu, como a palavra diz, muitos não vão ser reconhecidos, que fizeram milagres, mas Jesus vai falar assim, legal, mas quem é você? E às vezes a gente só amou, né, que é tudo, né? Só amou entre aspas, só se compadeceu, só abraçou, e Jesus vai falar, vamos celebrar, vamos comemorar. Então feche seus olhos para a gente orar nesses 2 sentidos. Primeiro, se tem alguma luta que você vem passando, se tem alguma situação que você até chega a reclamar e murmurar, independente de qual ela for, ainda que você não queira, faça disciplina, usa a Bíblia, que é nosso direcionamento aqui sobrenatural, para agradecer aquilo que você quer que Jesus faça, como se já tivesse feito. Agradeça, sabe, você e Deus, você, sabe, se tem algo que você vem esperando, que você vem lutando, que você vem buscando, mas não tem ocorrido, vá agradecendo Deus, agradeça a Deus pela cura que você ainda não recebeu, agradeça a Deus pela libertação de alguém que você vem orando, mas ainda não aconteceu, agradeça a Deus pela bênção na área financeira que você está esperando, mas que não tem chego. Põe o seu coração em Deus, faça a sua oração específica com Deus, você e Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, não como um simples homem, não como um simples profeta, mas como Cristo, o Messias, o Deus vivo, que aqui está esta manhã, Senhor, e que pode fazer maravilhas, Pai, assim como o Senhor partiu o pão aquela manhã, aquela tarde, aquela noite, e esse pão se multiplicou, Pai. Nós colocamos, Senhor, várias necessidades que hoje nós temos, Senhor, ainda que as circunstâncias mostrem ao contrário. Nós te agradecemos, te damos graças por tudo que o Senhor já fez, e por tudo. E pedimos, Senhor, a sua ação sobrenatural, específica para cada oração que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós também pedimos, Deus, como teus discípulos, Pai, como teus discípulos, a gente te pede, Senhor, coloque no nosso coração amor ao próximo e compaixão, Pai, compaixão que é a materialização do amor que a gente sente
presente na vida das pessoas, Pai. Essa materialização do amor que a gente fala, Pai, que ela seja presente na vida das pessoas, através de um abraço, através de uma doação, através de uma ligação, através de um convite, Pai, em nome de Jesus. Faça isso no nosso coração, que isso é sobrenatural, porque sem o Senhor nós não podemos. Também pedimos, Pai, que a gente saia da multidão e passe a ser seu seguidor, passe a ser seu discípulo e busquemos estar mais próximo do Senhor. Desperta essa vontade no nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Aplaude Jesus, por favor, que Ele trabalha no nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus.